Amados, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós nos reunimos nessa noite na presença de Deus com a finalidade exclusiva de adorar a Deus, de celebrar a Deus com a celebração do enlace matrimonial de Fabrício e de Mirela. Primeiro eu quero dizer que a família Barreto e Silva e a família Mendes Miranda está feliz, de parabéns nessa noite, realizando essa celebração, a celebração dos seus filhos, dos seus irmãos, parentes, né? E nós queremos nesse momento convidar a todos, se coloque de pé só um pouquinho, descansa aí as cadeiras, vamos orar a Deus pedindo a bênção do Senhor. Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o Senhor da vida. Deus, foi Tu, Senhor, que criaste a primeira instituição chamada família. Graças nós Te damos, meu Pai, estamos aqui, ó Deus, num jardim, assim como Tu celebraste o casamento de Adão e Eva, num jardim. Nós estamos aqui para fazer isso nessa noite. Nós suplicamos a Tua bênção, meu Deus, para tudo que vai ser apresentado nessa noite. Essa celebração possa estar, ó Deus, sendo agora abençoada por Ti, meu Pai. Nós Te louvamos, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. A palavra de Deus, poder sentar. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é a nossa rocha eterna. Rocha eterna onde a igreja do Senhor está firmada, onde a nossa fé está sustentada e onde o casamento e a família se sentirão seguros para sempre. Amém? Com base nisso, eu quero ler na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 27, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e a põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve a minha palavra e não põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e as torrentes, e sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Mirela e Fabrício, nós queremos tomar por base esse texto na palavra de Deus. O casamento é algo muito sério. Apesar da sociedade embrutecida não ter levado em consideração, aos poucos vem distorcendo os princípios da palavra de Deus, mas o casamento sempre esteve no coração de Deus de uma forma singular. Quando Deus celebrou o casamento de Adão e Eva, Deus usou algumas palavras muito interessantes. Ele disse para Adão: olha, Adão, você vai deixar o seu pai, o homem vai deixar o seu pai, deixar a sua mãe, e vai se unir à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Mas na frente ele disse que aquilo que Deus ajuntou, o homem não deve separar. Mirela, mas Fabrício, o casamento não é simplesmente a legalidade para a prática do sexo. Não, o casamento no conceito de Deus não é simplesmente um ajuntamento. E nós precisamos tomar por base os ensinamentos da palavra de Deus. Se eu tivesse que dar um tema à mensagem dessa noite, eu daria o seguinte tema:
casamento consistente e duradouro. Para o casamento ser consistente e duradouro, para o casamento ser abençoado, ele precisa estar em conformidade com o que Deus estabeleceu. Deus, ele exigiu, ele estabeleceu com uma certa exigência em sua palavra, que o homem ame a mulher de forma incondicional. Enquanto viver, ela deve ser amada, ela deve ser respeitada, ela deve ser cuidada. E da mesma forma, Deus deixou também, Fabrício, conselhos para a mulher. Conselhos que me chamam muito a atenção. A palavra chega a dizer que, para a mulher, que ela deve também amar o seu marido, assim como Jesus Cristo amou a sua igreja. Eu creio que Deus escolheu uma das coisas mais sublimes, a sua igreja. O amor que Jesus teve e tem pela sua igreja, a ponto de dar a sua vida pela igreja. E ele diz na palavra de Deus, lá na primeira epístola do apóstolo São Paulo, escrevendo para Pedro, para Gálatas, aos Gálatas, capítulo 5. A palavra chega a dizer que a mulher deve obedecer ao marido, deve ser submissa, deve amar, deve cuidar dele. O casamento Deus estabeleceu com um carinho muito grande. Eu posso ver, seguindo os passos das Escrituras, que depois que Deus criou todas as coisas, Fabrício, Deus agora, com uma forma muito especial, diferenciada, Ele criou o homem e criou a mulher. Interessante é que Deus, Ele fez o homem do pó da terra. A mulher, Deus fez questão, Fabrício, de tirar um pedacinho do homem. Deus fez com que o homem dormisse um sono pesado e arrancou um pedacinho do lado do homem. E desse pedacinho ele fez a mulher. Costumo lembrar que Deus poderia muito bem fazer a mulher também da matéria, do barro, da argila, mas ele fez questão de tirar um pedacinho do lado do homem. Deus estava mostrando para isso que a mulher é para estar do lado do homem. A mulher é para ser amparada pelo homem, protegida pelo homem, amada pelo homem. E o homem da mesma forma. Então, para que a gente tenha um casamento consistente e duradouro, precisamos lembrar os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Não podemos desprezar isso. No Salmo 127, Fabrício, a Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que é que nós entendemos por isso? Geralmente, quando as pessoas sonham em casar, quando pensam em casar, é aquela coisa linda, não é? Não é, Mirela? Muitos pensamentos maravilhosos: vou casar, vou construir família, vou ter minha casa desse jeito, vou modelar o meu esposo, ou então, no caso do esposo, vou modelar a minha esposa. E começam a sonhar. Mas um casamento, para ter consistência, ele precisa do temor de Deus. O casal precisa entender que Deus tem que partilhar desse casamento. No Salmo 128, que muitos chamam de o Salmo da Família, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será, comerá do trabalho das suas mãos, e tudo que fizer prosperará. Fabrício diz assim: olha, a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, ou no interior da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua casa. Eis que assim será abençoado o homem e a mulher que teme ao Senhor. Olha o que é que nós lemos primeiro no Evangelho de São Mateus, né? Jesus, ele disse que se o homem construir uma casa na areia, se ele não procurar base, se ele não procurar o terreno sólido, ele está correndo grande risco de um desmoronamento. O casamento não é diferente.
E o que é que vai dar consistência ao casamento de vocês? Em primeiro lugar, precisa entender que Deus precisa estar no meio desse relacionamento, dessa união. Em segundo lugar, precisa entender que a palavra de Deus tem que ser o mapa, a bússola do casamento de vocês. Não se pode desprezar a palavra de Deus. O temor de Deus precisa estar entronizado nos corações de vocês. Muita gente acha que a felicidade do casamento está em construir famílias, em ter uma casa muito bonita, morar na mansão, quem sabe, carros importados na garagem, muito dinheiro em mão. Nada disso gera felicidade. Nada disso. A felicidade, a palavra diz que é o temor do Senhor. Bem-aventurado, que quer dizer feliz, é aquele que teme ao Senhor. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Razão pela qual a gente vê uma sociedade, irmãos, embrutecida, sem valorizar o casamento. Quantas pessoas que se casaram com tantos sonhos e hoje estão separados, divorciados. Ouvimos recentemente uma pesquisa assustadora no nosso Brasil em relação ao crescimento do divórcio. As pessoas já casam, na maioria das vezes, com esse pensamento negativo. Vou casar, se não der certo. O divórcio agora está tão fácil. Tão fácil. Basta você querer. Mas não foi isso que Deus planejou para a família. Não foi isso. O que está no coração de Deus esteve, está e nunca vai sair, é que o casamento seja selado com a fidelidade, com o amor, com o carinho. E vocês estão aqui diante de Deus, apesar de não estar numa igreja. Interessante é que alguém perguntou: pastor, por que o casamento de Mirella não vai acontecer na igreja? Não importa se é na igreja A, se é na igreja B, o primeiro casamento celebrado por Deus foi num espaço parecido com esse, foi num jardim, né? Então não importa o lugar, não são essas coisas que vai fazer ninguém feliz. O que vai fazer vocês felizes, certamente será o temor de Deus, andar nos caminhos do Senhor, observar os seus mandamentos. Olha o que diz o Salmo 128, bem-aventurado, feliz, não é quem tem dinheiro, não é quem vive de aparência. O casamento não é aparência. O casamento não é simplesmente um contrato que pode ser desmanchado a qualquer momento, basta construir bons advogados. O casamento é uma aliança eterna. Vocês estão assumindo uma aliança eterna diante de Deus, onde a Bíblia só deixa uma pequena válvula de escape para uma separação: o adultério. Que Deus os livre. Mas é interessante que eu essa semana estava lendo uma matéria, e nessa matéria e vi uma ilustração que achei interessante. Uma senhora muito rica, ela começou a desentender logo depois que se casou, e a sua vida já não era mais o sonho que ela tinha. Ela procurou um advogado e disse: olha, eu quero o divórcio. Agora eu quero um divórcio com vingança. Eu quero que você me ajude, eu quero divorciar, porque meu marido virou um canalha, eu não suporto mais, não quero mais, eu quero divórcio, mas eu quero da maneira que eu possa me vingar da forma mais plena. O advogado simplesmente respirou fundo e disse: olha, eu vou passar aqui uma receita para você. Você vai para sua casa, você vai passar a amar o seu esposo de mentira. Você vai ser carinhosa de mentira. Você vai fazer todas as suas vontades. Você vai ser a pessoa melhor do mundo, que você vai encantar ele. Depois de 90 dias, aí você vem aqui e a gente vai pedir o divórcio. O seu marido vai sentir uma decepção terrível, porque é um momento que você está muito bem. E ela mais nunca voltou para advogado. O advogado ligou para ela depois de 5, 6 meses. Ela disse: não, eu agora descobri que o meu marido era o homem que eu sonhava, era o homem que eu esperava. Sabe, casamento, muitas vezes a gente começa a mudar e acha que quem está mudando é o nosso cônjuge. Sabe, Mirella, de repente a coisa começa a mudar. Procure ver o que é que está mudado, se é você ou se é Fabrício. Ouviu, Fabrício?
Casamento no conceito de Deus não é para haver divórcio, não é para haver separação, né? E eu quero dizer para você ainda, Mirélia, Fabrício, não espere melhora de Fabrício. Fabrício, não espere melhora de Mirela. Porque, logicamente, o período de namoro, de noivado, é quando vocês apresentam o melhor de vocês, um para o outro. Daqui para frente, é possível que você vai conhecer os defeitos de Mirela, de uma forma, quem sabe, mais ampla. É possível, Mirela, que você passe a conhecer os maiores defeitos de Fabrício que até aqui você não descobriu. Mas nada disso é motivo ou justificativa para que esse casamento seja encerrado, seja destruído. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele deixou escrito na sua palavra, Ele diz: olha, a mulher santa, ela santifica o seu marido. Com isso nós entendemos que o marido pode não ser legal, mas se você for sábio a usar aquilo que Deus ordena na sua palavra, você vai conquistar o seu esposo e mudar a concepção dele, o pensamento dele, a maneira de agir. Da mesma forma com você, Fabrício. O casamento consistente não é aparência, não é casa bonita, conforme já disse, não é fartura, não é casa e comida, como tem uma música antiga aí, né? O casamento consistente é aquele que tem Jesus no centro de tudo. É viver o amor, Fabrício Mirela. É viver o carinho, sabe? Nós estamos cansados de ouvir essas historiazinhas que depois que passa o casamento, depois que passa a lua de mel, agora é distância, não há mais respeito, não há mais carinho, não há mais romantismo. Meus amados, isso não existe. Isso não existe. Um casamento consistente, ele precisa começar bem e terminar melhor. Terminar, que eu quero dizer, com morte. Então, o casamento consistente, é preciso que se valorize o amor, o carinho, o respeito, a reciprocidade, a fidelidade, o diálogo, a comunicação, a compreensão. São esses os detalhes que dão a sustentabilidade ao casamento. Isso não pode ser desprezado, né? Fabrício, você precisa valorizar Mirela como a mulher número 1 da sua vida. Mirela, você precisa valorizar Fabrício como o homem número 1 da sua vida. A partir de hoje, Fabrício vai ser para você mais importante do que eu, mais importante do que a sua mãe, mais importante do que as suas irmãs. São dois na sua carne. Fabrício, a partir de hoje, Mirela deve ser para você mais importante do que Isabel Cristina, mais importante que Claudina, mais importante que Poliana. Porque Deus só tratou o casal dessa maneira, dois numa só carne. O homem deixa o seu pai, o homem deixa a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois na sua carne. Interessante, né? Se deixar Jesus, a coisa muda, viu, Fabrício Mirela? Evangelho de São João, capítulo 15, disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não há casamento feliz, não há família abençoada. Sem a presença de Deus, a coisa é terrível. E nós temos experiências comprovadas na nossa sociedade poluída. Mulher contra marido, marido contra mulher, filhos contra os pais, vice-versa. Tristezas, lágrimas, incompreensões, frustrações, angústia. Uma realidade que a gente vê muito hoje, principalmente pastor, que está sempre sendo chamado para o trabalho de aconselhamento familiar, e às vezes a gente ouve umas coisas que não é brincadeira. O que está faltando? O que aconteceu? Se o casamento foi tão lindo, se o tempo de namoro foi tão maravilhoso, se o noivado foi, uma noite dessa tão maravilhosa, marcante, por que muda com tanta facilidade? Quero dizer para vocês que o casamento, para ter consistência e durabilidade, precisa de Jesus. Precisa de Deus na vida de vocês. Os modernos e mais avançados sistemas de segurança domiciliar não impedirá o acesso do diabo, não impedirá o acesso do inimigo no ambiente familiar. E muita gente não sabe disso, né? Não vai adiantar você se preocupar com segurança de cerca elétrica, nada.
Nada disso impede que os espíritos malignos venham invadir o ambiente familiar. Mas a presença de Jesus no casamento, na família, impede. O inimigo não chega, ele não aproxima. Eu quero dizer para vocês que o projeto de Deus para a família é o mais lindo, o mais lindo. Eu louvo a Deus. Deus me deu uma família muito abençoada, eu não diria perfeita, né? Mas muito abençoada. Minha esposa está ali, minhas 4 filhas, com Mirella, é claro. Uma família muito abençoada. E nós vivemos na dispensação e na graça de Deus. Graças a Deus que nós aprendemos isso. Dar prioridade a Deus e a sua palavra. E o segredo do casamento feliz está aí. Quem sabe você que está aqui nessa noite do lado da sua esposa, mas que não está vivendo um bom momento. Hoje, agora, você deveria fazer uma reflexão. O projeto de Deus para a família é eterno. E você pode nessa noite, quem sabe, depois de ouvir essa palavra, fazer aqui mesmo uma nova aliança, um novo voto com a sua esposa, com seu esposo, recomeçar uma nova história, para agradar o coração de Deus. Deus, quando fez o mundo, quando criou o ser humano, Deus criou o ser humano de uma forma muito diferente, muito especial. E Deus criou com um propósito para viver em família, para viver em paz e para viver em segurança. Essa foi e é a intenção de Deus. Família em paz. Por que a gente não consegue isso? Por que a família tem sofrido tanto, irmãos? Por que nós vemos hoje no nosso Brasil tantas crianças na rua, tantas crianças nos lixões, debaixo dos viadutos? Por que nós vemos hoje tantos pais, tantas mães derramando lágrimas com seus filhos envolvidos nas drogas, na prostituição, no crime? Por que tudo isso acontece? Faltou Deus na família, faltou essas orientações. A palavra foi lida agora há pouco: bem-aventurado, feliz é o homem e a mulher que teme a Deus e que anda nos seus caminhos. Para o casamento não é diferente. Por isso que Jesus fez essa comparação que nós estamos aqui meditando nessa noite. A casa bem construída na rocha, ela vai suportar os ventos, os temporais, as adversidades da vida. Casamento do mesmo jeito. Se ele é firmado no amor, se ele é firmado no temor de Deus, na graça de Deus, nas horas difíceis, Mirella, mas Fabrício, nas horas das crises que certamente virão, mas se foi construído na rocha que é Jesus, se esse casamento nasceu na base do amor, no plano de Deus, na dispensação de Deus, nas horas das crises, vocês vão se unir mais, orar mais, buscar mais a Deus e certamente amar mais um ao outro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele sempre gostou de fazer alianças com a humanidade. E eu digo sempre que uma das mais lindas que ele fez foi a aliança do arco-íris. Você sempre vê um arco lindo no céu, bem colorido, não é? Ele não foi por acaso, não. Deus estabeleceu o arco-íris no céu quando ele destruiu o mundo com as águas de um dilúvio. Ele se arrependeu quando viu a calamidade humana. Ele se arrependeu, chamou Noé e disse: Noé, eis que eu faço uma aliança entre nós, entre eu e ti. E eu vou estabelecer o meu arco nos céus, para que todas as vezes que você vê o meu arco aparecer nos céus, você vai se lembrar que jamais eu destruirei o mundo com águas. A gente não usa uma aliança no dedo por acaso. Na verdade, não é para enfeitar o nosso dedo. São alianças que nós fazemos diante de Deus, diante das testemunhas, diante da igreja.
para que todas as vezes que você olhe, Fabrício Mirella, para sua mão esquerda, que você contemplar esse anel, você vai lembrar: um dia eu assumir um compromisso com Deus de ser fiel ao meu cônjuge, de amar em qualquer situação.